Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Expresso União. Hoje é terça-feira, dia 14 de junho, e o Expresso União já está no ar. E já começa o jornal de hoje, convidando você para acompanhar o nosso Expresso União de onde você estiver. Ao mesmo tempo em que eu estou aqui, estamos sendo transmitidos também em nossa plataforma de vídeo na internet. Segue o passo a passo para você não se perder no caminho. É só se inscrever no canal da Rede União, depois é só acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, nossos programas ao vivo. Viu como é simples? Tá aí, fica a dica para vocês. Iniciamos atualizando você dos dados da Covid no nosso país. O Brasil registrou nesta segunda-feira 53 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 161, o maior número desde 7 de abril. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 46%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença pelo quarto dia seguido. Todos os estados e o Distrito Federal divulgaram dados nesta segunda-feira. Acre e Ceará estão entre os estados que não registraram mortes em 24 horas. E a tendência de aumento de casos de Covid-19, com a volta de restrições em outros estados, reacendem debate sobre o uso de máscaras. No Ceará, a reunião do Comitê Científico da Covid-19 discutiu o tema na última sexta-feira. A tendência de aumento de casos de Covid-19 e a volta de restrições em outros estados reacende o debate sobre o uso da máscara. Na última semana, São Paulo, Distrito Federal, Ceará e o Rio de Janeiro emitiram recomendações oficiais sobre a medida de proteção. As decisões e as recomendações vão em cima do comportamento da doença na população, né? Então, diante do aumento de positividade de exames, essa positividade recente, antes mesmo que esse cenário se complique com sobrecarga do serviço de saúde, aumento de número de internação, essa medida veio com a intenção de diminuir a transmissão. O infectologista Lauro Perdigão ressaltou a importância do uso da máscara para as pessoas vacinadas contra a Covid-19. Mesmo a pessoa vacinada, ela tem uma chance de adquirir a infecção e de transmitir essa infecção. Na pessoa que é vacinada, essa infecção ela é mais leve, costuma ser mais leve, mas ainda assim ela pode ser uma fonte de transmissão para uma pessoa que possa ter uma doença mais grave. Então a máscara ela vem para dupla proteção, tanto para proteger a pessoa que está usando a máscara da eventual transmissão de Covid-19, mas também se essa pessoa estiver infectada, a máscara impede dela transmitir para outra pessoa. De acordo com o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Ceará, a recomendação do uso da máscara é em ambientes fechados, incluindo instituições de ensino e em locais abertos que possibilita aglomeração. A recomendação no Ceará entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 13. O uso da máscara ele continua obrigatório em algumas situações, como equipamentos de saúde, hospitais, clínicas e no transporte público. E agora o uso da máscara ele é recomendado para ambiente fechado, já que um ambiente fechado é um ambiente de alta concentração do vírus, se a pessoa estiver infectada naquele ambiente. Então o uso da máscara vem para diminuir essa chance de transmissão. A população de Fortaleza concorda com a decisão do comitê. Estamos falando aí já nessa quarta onda, né, da Covid, e tem muitos países aí que o negócio está crítico, então a gente também tem que se cuidar antes, né, antes de acontecer, né? Eu concordo plenamente, para evitar o contágio, né, inclusive da Covid, das gripes, né, de outras doenças que estão por aí, né, e que realmente a gente tanto deve usar máscara, sim, como deve também tomar as vacinas. E na noite deste domingo, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul notificou uma ocorrência de caso importado da varíola dos macacos no estado. O paciente é do sexo masculino e viajou para Portugal.
Com este, o Brasil confirma 3 casos da doença, sendo 2 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul. 6 casos suspeitos seguem em investigação. Em nota, o Ministério da Saúde informou que o paciente está em isolamento domiciliar, apresenta quadro clínico estável, sem complicações e está sendo monitorado pelas secretarias de saúde do estado e do município, e que todas as medidas de contenção e controle foram adotadas imediatamente após a comunicação de que se tratava de um caso suspeito de varíola dos macacos. Com o isolamento do paciente e rastreamento dos seus contatos, tanto nacionalmente quanto do voo internacional, que contou com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E aqui em Fortaleza, motorista atropela ciclista e deixa local sem prestar socorro. Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma ciclista foi atropelada por uma caminhonete na rua Carlos Chagas, no bairro Bom Sucesso, em Fortaleza. O atropelamento aconteceu por volta das 6 horas do último sábado, quando a vítima seguia para o trabalho. O motorista fugiu do local sem prestar socorro à ciclista, que ficou com vários hematomas no rosto. As imagens mostram o momento em que a ciclista Maria do Rosário passa bem próximo às calçadas. Em um determinado momento, o motorista chega a parar a caminhonete, mas logo em seguida acelera e atropela a vítima, que é jogada ao chão. Por pouco, o veículo não passa por cima da mulher. Maria do Rosário disse que todos os dias faz o mesmo trajeto para chegar até o trabalho e que diminuiu a velocidade ao avistar a caminhonete. Contudo, quando ela viu que o motorista parou o veículo, entendeu que ele havia feito aquilo para que ela passasse. Em nota, a Polícia Civil informou que apura o acidente e que o boletim registrado pela vítima no 27º Distrito Policial será transferido para a Delegacia de Acidentes e Delitos de Trânsito, que dará prosseguimento nas investigações. Vacinação aqui na capital cearense em shoppings é estendida para o horário noturno. Fortaleza vai ampliar o horário de vacinação contra a Covid-19 nos shoppings Iguatemi, Rio Mar Fortaleza e Rio Mar Kennedy. Desta terça-feira, dia 14, até sábado, dia 18, o público pode ir a esses locais até às 20 horas para receber as doses do imunizante. De acordo com o último balanço da Secretaria Municipal da Saúde, de 8 de junho, apontou cerca de 856 mil pessoas que não retornaram aos centros de vacinação para receber as doses de reforço, incluindo D2, D3 e D4. No início do mês de junho, Fortaleza começou a aplicar a 4ª dose da vacina na população a partir de 50 anos. Para a aplicação da 4ª dose, é necessário ter 50 anos ou mais, a pessoa precisa ter tomado a 3ª dose há pelo menos 4 meses e comparecer com documentação oficial a algum ponto de vacinação. A 4ª aplicação não requer agendamento. O atendimento vai ocorrer por livre demanda nos locais onde é realizada a vacinação contra a Covid-19. São eles Shopping Central, Shopping Rio Mar Papicu e Kennedy, SESI Parangaba, Shopping Iguatemi e Centro de Eventos do Ceará. E na Serra da Aratânia, em Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza, um homem de 31 anos foi encontrado nesta segunda-feira depois de 11 dias desaparecido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 moradores subiam a serra e encontraram o homem se arrastando em uma área íngreme. Os agentes foram até o local de difícil acesso e fizeram o resgate. Os bombeiros afirmaram que o homem não conseguia andar, estava desidratado e com alguns cortes pelo corpo. Após o resgate, ele foi levado por uma ambulância do SAMU para uma unidade hospitalar. E de acordo com o Diário Oficial da União, publicado nesta segunda-feira, a portaria da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital autorizou o concurso para técnico de seguro social. Foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União a portaria da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, que autoriza a realização de concurso público para provimento de 1.000 cargos de técnico do Seguro Social do quadro de pessoa do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A responsabilidade pela realização do concurso será da presidência do Instituto Nacional do Seguro Social. O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de 6 meses, contando a partir de hoje, data da publicação da portaria.
Vez reafirmo que junto comigo e com nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Temos 2 canais diretos com vocês de casa, o nosso número de WhatsApp, que é o 859-8101-0984, esse mesmo que está aparecendo aqui na tela, e para quem prefere o e-mail, nós também temos, é o jornalismo@redeunião.com.br. Lá você pode mandar a sua sugestão de pauta, denúncia, elogio, enfim, sua contribuição é muito bem-vinda. Agora nós vamos para um breve intervalo. Na volta temos mais notícias para continuar deixando você super bem informado. Não sai daí que eu volto já. Voltamos! E falando agora de economia, pois governo e Congresso trabalham para colocar um freio na alta dos preços de combustíveis, um dos maiores vilões da inflação nos últimos meses. O governo e o Congresso trabalham contra o tempo para colocar um freio na alta dos preços de combustíveis, um dos maiores vilões da inflação nos últimos meses. Um dos principais planos do governo para conter esse movimento é limitar a cobrança do ICMS, uma das principais fontes de receita dos estados. O governo federal, aliás, não é nem o governo federal, um projeto do Legislativo. O vereador Danilo Forte entrou com um projeto para limitar o ICMS do combustível em no máximo 17%. E os estados estão chiando, por quê? Porque ele cobra aqui no Ceará, por exemplo, é 29%, Rio de Janeiro é 34%. Eles estão achando ruim essa queda. Mas os estados têm que entender que eles precisam adaptar os seus custos a uma realidade que em todo mundo é assim. Segundo cálculos feitos pela Petrobras e divulgados no site da companhia em maio, o valor médio do ICMS relativo à gasolina é de R$ 1,75, o que equivale a uma alíquota média de 24,1%. Desta forma, se o imposto fosse reduzido a 17%, a gasolina teria um desconto de 51 centavos por litro. O benefício virá para a população. Ela poderá cair de R$ 1,50 até R$ 2,00 no preço do combustível com essa queda de ICMS, não porque caiu de 29 para 17, mas porque o governo federal está propondo pagar até o final do ano aos estados esses 17% que eles iriam arrecadar. Então, além da proposta da queda do imposto que está vinda do Legislativo, o Executivo Federal está bancando essa diferença para que o imposto caia e o consumidor seja beneficiado. De acordo com o auditor fiscal, limitar a cobrança do ICMS não vai gerar grandes impactos nos preços dos combustíveis. A proposta do governo federal de limitar as alíquotas de ICMS para tentar baixar o valor do preço dos combustíveis para o consumidor final não vai dar certo. E por que não resolve? Porque o aumento está acontecendo porque o preço internacional do petróleo também está aumentando. E no caso do Brasil, a desvalorização do real ainda prejudica mais essa questão do preço. Segundo o auditor fiscal, a solução para o país é uma reforma tributária. É preciso fazer uma reforma tributária, fazer uma mudança no sistema tributário nacional para que as alíquotas sejam uniformes para todos os produtos e aí sim a gente consiga ter uma mudança melhor. Mas hoje, resolver com um problema estrutural, com uma solução estrutural, um problema conjuntural, isso não vai dar certo. Vai prejudicar demais estados e municípios e não vai melhorar o bolso do consumidor. Aumento constante da gasolina no país, saiba quais os estados que têm vantagem em comprar o etanol. De acordo com o último levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o preço do etanol nível nacional foi verificado em R$ 5,00, enquanto a gasolina ficou em R$ 7,24. Com o valor da gasolina elevado, consumidores aderem à compra do etanol. Os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e São Paulo são os 4 que existe vantagem na compra do etanol em relação à gasolina. Para saber se existe vantagem, o consumidor deve dividir o valor do etanol pelo preço da gasolina. Se o resultado for abaixo de 0,7, a melhor opção é o álcool. Por exemplo, no Ceará, a média de preço para o etanol
é de R$ 6,23 e a gasolina de R$ 7,33. Realizando a divisão, resulta em 0,84, o que não compensa a compra de álcool. Já em Minas Gerais, o etanol está custando em média R$ 5,12 e a gasolina R$ 7,47. Com a divisão, o resultado é de 0,68, o que pode ser mais vantajoso à compra. Segundo o último levantamento de preços da ANP, a gasolina comum voltou a crescer nos postos de combustíveis do país após semanas consecutivas de queda. Conforme o boletim divulgado na última sexta-feira, dia 10, o preço médio do litro da gasolina subiu na casa dos centavos e chegou a R$ 7,24, frente aos R$ 7,21. Ministério do Meio Ambiente promove seminário sobre combate a maus-tratos de cães e gatos. Na próxima terça-feira, o Ministério do Meio Ambiente irá promover o primeiro Seminário Nacional de Proteção e Bem-Estar de Cães e Gatos, Ações e Perspectivas. O evento será realizado no auditório do IBAMA, em Brasília, e tem o objetivo de discutir as iniciativas do governo federal, estaduais e municipais, poder legislativo e entidades da sociedade civil e do setor privado, relativos aos cuidados com esses animais. Segundo o Ministério, o número de cães e gatos maltratados, abandonados e em situação de vulnerabilidade cresceu muito durante a pandemia. A Organização Mundial da Saúde estima que existam cerca de 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos soltos pelas ruas do país, que além de sofrerem maus tratos, também podem transmitir doenças e afetar o meio ambiente. No seminário serão abordadas propostas para contornar o problema, como o controle populacional de cães e gatos por meio de castração em clínicas ou unidades móveis, atenção veterinária em hospitais, microchipagens, campanhas de vacinação contra zoonoses, guarda responsável, incentivos para a adoção e a formação de parcerias entre os órgãos governamentais e abrigos e lares mantidos pela sociedade civil. Comissão de Transparência das Eleições acolhe 10 sugestões feitas pelas Forças Armadas para as eleições deste ano. A Comissão de Transparência das Eleições, instaurada pelo Tribunal Superior Eleitoral em setembro do ano passado, acolheu um total ou parcialmente 10 sugestões feitas pelas Forças Armadas e pelo ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, para o pleito deste ano. Na última sexta-feira, Nogueira enviou um documento ao presidente do TSE, ministro Edson Fachin, cobrando que as propostas feitas pelas Forças Armadas fossem atendidas. Disse também que as eleições transparentes são questões de soberania nacional e que não interessa concluir a eleição sob a sombra da desconfiança. Ao todo, a comissão acolheu 32 das propostas recebidas, ou seja, 1/3 das sugestões aprovadas é de autoria dos militares. Além das Forças Armadas, o colegiado recebeu apontamentos feitos por pessoas ligadas a instituições de transparência eleitoral, universidades e Polícia Federal. Outras 5 recomendações feitas pelos militares serão analisadas somente para o próximo ciclo eleitoral. Apenas uma proposta foi rejeitada. Ela foi enviada pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira. Nesta segunda-feira, juízas do eleitoral fazem encontro nacional para discutir violência de gênero. Nesta segunda-feira, a partir das 14 horas, a Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral realizará o encontro das magistradas eleitorais, debatendo a violência política de gênero. O evento será no Salão Nobre da Corte, em Brasília, no formato híbrido, e será transmitido pelo canal do TSE no YouTube. A participação presencial será exclusiva às magistradas. O encontro tem como objetivo debater normas e legislações que promovam o enfrentamento da violência de gênero nos diversos panoramas da política e das eleições no Brasil, assim como as experiências em outros países.
O evento tem o apoio da Associação dos Magistrados Brasileiros e da Escola Nacional da Magistratura. A abertura do encontro será feita pela coordenadora do TSE Mulheres, ministra Maria Cláudia Butianeri, acompanhada da secretária-geral do Tribunal, Cristine Petter, e da assessora do Núcleo de Inclusão e Diversidade da Corte, Samara Patachó. Também participam da abertura a presidente da AMB, Renata Gil de Alcântara, a diretora da AMB Mulheres, Maria Domitila Prado Mansur, e a representante na área de promoção da igualdade racial da associação, Flávia Martins de Carvalho. Em seguida, haverá uma conferência internacional com a representante do Instituto de Investigações Jurídicas e Rede de Mulheres Políticas do México, Flávia Frendenberg, mediada pela juíza auxiliar da presidência do TSE, Flávia Costa Viana. A palestra vai tratar dos níveis de exigência normativa das leis contra a violência política de gênero na América Latina. Na ocasião, também será lançado o relatório do primeiro Encontro Nacional das Magistradas, integrantes de cortes regionais, realizado em fevereiro pela Escola Judiciária Eleitoral do TSE, em conjunto com a Associação dos Magistrados Brasileiros. A cerimônia de lançamento será conduzida pelo presidente do TSE, ministro Edson Fachin, pela ministra Maria Cláudia Butianeri e pela juíza Renata Gil. O diretor da escola, ministro Carlos Robar, fará o encerramento do evento previsto para as 17 horas. O encontro das magistradas eleitorais foi incluído no calendário fixo da Justiça Eleitoral e da Escola Judiciária Eleitoral. E a Polícia Rodoviária Federal faz a maior apreensão de maconha do ano em Ponta Porã. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 16,1 toneladas de maconha em Ponta Porã, cidade localizada na fronteira com o Paraguai e a 316 quilômetros da capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Segundo a corporação, essa é a maior apreensão de drogas do Brasil em 2022. A apreensão foi realizada no último sábado. Imagens da operação foram divulgadas nas redes sociais da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a postagem, o valor da droga apreendida ultrapassa 34 milhões de reais. A maconha apreendida estava em uma carreta que supostamente transportava soja. A Polícia Federal prende 2 mulheres por tráfico de drogas. A Polícia Federal prendeu em flagrante no último fim de semana 2 mulheres no Aeroporto Internacional de Manaus que traziam consigo o total aproximado de 5 quilos de skunk. Ambas mantinham tabletes da droga presos ao corpo e tentavam embarcar em voo doméstico para São Paulo no momento em que foram abordadas. Elas responderão pelo crime de tráfico de drogas e foram encaminhadas para a audiência de custódia. A pena prevista para o crime pode chegar a 15 anos de reclusão, além de multa. Ainda falando das operações da Polícia Federal, a PF apreende carga milionária de mercadoria contrabandeada. No último fim de semana, policiais federais localizaram 2 residências que serviam de depósitos de mercadorias estrangeiras contrabandeadas e descaminhadas do Paraguai na cidade de Foz do Iguaçu. Após o recebimento de denúncias anônimas sobre indivíduos que estariam importando ilegalmente mercadorias do Paraguai, os policiais federais iniciaram investigações a fim de localizar os responsáveis. 2 residências foram identificadas como supostos pontos de depósito que abrigariam as mercadorias estrangeiras internalizadas no Brasil, principalmente aparelhos celulares que seriam posteriormente levados para grandes centros, como a cidade de São Paulo. No interior das residências foram encontrados, além de dezenas de aparelhos celulares, computadores e insumos para cigarros eletrônicos que têm sua importação proibida pela Anvisa no Brasil. Além das mercadorias apreendidas, também foram levados 3 veículos que eram utilizados para o transporte do contrabando e descaminho. Os presos, as mercadorias e os veículos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Se condenados, os presos poderão cumprir penas que variam de 4 a 9 anos de prisão.
O Expresso está chegando ao fim, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Ótima terça-feira, agradeço a audiência e amanhã tem mais Expresso União. Tchau!